Você que está começando a sua fábrica de blocos de concreto, muitas das vezes você se pergunta, por que tantas fábricas fecham? Pessoal, acompanhe esse vídeo que nós vamos falar um pouco sobre isso. Fala pessoal, Luiz aqui da WM Máquinas, tudo bem? Pessoal, hoje estou num lugar um pouco mais inusitado. Vim fazer um videozinho para vocês. A fábrica ela tá com muito barulho hoje, graças a Deus, muita produção. Então vim aqui fora aí para fazer esse vídeo para vocês, beleza? Hoje a gente vai comentar um pouquinho aí sobre algumas falhas, alguns erros fatais, vamos dizer assim, para quem está começando uma fábrica de blocos, tá? Pessoal, a gente vai comentar sobre algumas coisas. Caso você queira acrescentar algo, pode deixar nos comentários aqui. Toda informação é muito válida, beleza? Então a gente vai listar algumas coisas aqui que a gente vê no mercado atualmente que são prejudiciais aí para quem está começando a fábrica de blocos, tá bom? Então, o primeiro processo que a gente vê assim que o pessoal às vezes faz de uma maneira incorreta e isso acaba atrapalhando muito, depois de fazer traço, depois de conversar sobre traço, sobre máquina, enfim, sobre tudo isso daí, é a questão da cura dos blocos. A gente vê o pessoal aí fazendo a cura dos blocos de maneira incorreta, não utilizando a lona, às vezes deixando o bloco diretamente no sol ou diretamente no pátio sem essa proteção. Pessoal, é muito importante usar a lona no processo de cura, porque a gente não quer que a água que está dentro da mistura, da receita, do traço, seja lá o que for, a gente não quer que essa água evapore de uma maneira muito rápida, tá? Então a gente quer que essa água ela permaneça o maior tempo possível dentro da massa, dentro do bloco, vamos dizer assim. Porque o que? Para que você faça a cura correta, que o cimento consiga agir de maneira correta. E você tem que respeitar esse prazo, esse tempo que o cimento precisa para fazer a cura correta e você atingir o máximo que o cimento pode te entregar. Uma cura incorreta faz com que você gaste mais e tenha uma baixa resistência. Então você está perdendo dos dois lados, você está tendo um custo de produção alto com uma qualidade muito baixa, sendo que com o mesmo custo de produção você poderia ter uma qualidade superior se você fizer a cura de uma maneira correta, tá? Junto com a questão da cura também tem a questão da movimentação dos blocos assim que eles saem da máquina. Cuidar com essa movimentação para que o bloco não trinque, para que o bloco não rache durante a movimentação. Muitas das vezes os clientes percebem, rachou o bloco, trincou o bloco na hora da movimentação, vou reaproveitar. Ok, você não perdeu a massa, mas você perdeu tempo. Perder tempo significa que você vai baixar a produtividade da tua fábrica. E isso também vai te gerar um prejuízo. Então, a partir do momento que isso se torna um vício, que você tem várias perdas durante o dia em relação a essa movimentação do bloco, a trincar os blocos, a quebrar o bloco nessa movimentação, isso é prejuízo, galera. Então, vamos cuidar também, além da cura, fazer a cura de maneira correta, também cuidar no manuseio desse bloco quando ele sai da máquina ou até mesmo quando você for paletizar ele, para que você tenha menos perdas possíveis durante o teu processo de fabricação. Uma outra questão que a gente percebe bastante assim, o pessoal não realiza os testes definidos pela ABNT, tá? A gente percebe que muitos fabricantes, principalmente de médio para pequeno porte, eles não realizam esse teste da ABCP, às vezes por insegurança, ou por também não saber, ou por achar que o laboratório vai julgar, vai fazer alguma coisa nesse sentido. Não, pessoal. Independente da máquina que você tenha, leve seu bloco. Independente do resultado que dê, se o seu bloco estiver ruim, não se preocupe com isso. Se preocupe em melhorar. Não tenha medo de saber que teu bloco está ruim, que ele está com uma qualidade ruim. Não tenha medo disso. Tenha medo de permanecer tendo um produto ruim. A partir do momento que você sabe que o teu produto não está com a qualidade adequada, a partir disso você tem base para poder ir aprimorando. Se você não tem essa base, se você não tem essa referência, não tem como você ir aprimorando, né? Então, a gente entende que sim, todo mundo sabe o que é um bloco de qualidade, todo mundo tem essa primícia, porém é importante você ter um respaldo técnico em relação ao laudo, alguma coisa nesse sentido, para que você saiba se você está caminhando no caminho certo ou não. Então não deixe demorar muito tempo para você buscar esse conhecimento, para você buscar essa informação que vai partir de um laboratório. Então mande seus blocos para análise, independente do resultado. Se o resultado for ruim, você já está sabendo que você precisa melhorar. Não persista no erro. Então essa aí é uma falha muito grave que a gente tem visto. O pessoal aí não está se preocupando muito em levar os blocos para análise, tá? Uma outra questão que o pessoal também não tem se preocupado muito, que a gente tem visto que é uma falha, não se preocupar com o teor de umidade no traço, tá?
Entender que umidade a mais não é benéfico, isso é prejudicial para a tua produção, para a tua produtividade. Água em excesso não é um bom sinal, tá? Muitas pessoas têm como consciência, têm como base assim, quanto mais água no traço, melhor vai ser meu bloco. Em tese isso está certo, porém você tem um limite para isso. Então você não adianta colocar água em excesso, passar esse limite, porque daí aí não vai ser um bom sinal, vai ser um péssimo sinal, porque você vai perder produção, você vai ter um processo mais lento, além de todas as questões que o excesso de água causa no cimento, né? Então a superidratação, então você tem problemas com falta de hidratação e também com uma superidratação. Quanto mais água no traço, melhor? Sim, mas existe um limite para essa umidade, não ultrapasse isso. Então a gente tem visto o pessoal colocando muita água no traço, Falando assim sobre os equipamentos, o que acontece? O preenchimento do molde é mais lento, você perde produção, você começa a ter algumas deformações no bloco, porque a massa muito úmida permite algumas deformações. Então você começa a ter perda de produção e você também... Pera aí, deixa passar o caminhão. Então você começa a ter perda de produção e você também começa a ter produtos não conformes, com a medida errada, com a parede torta, alguma coisa nesse sentido. Isso tudo é prejuízo, então a gente vê que o pessoal aí às vezes não se atenta a esse detalhe. Uma outra questão que a gente também percebe muito, existe hoje, vamos dizer assim, um certo receio das pessoas em relação a aditivos. Pessoal, pode usar aditivo. Por que a gente recomenda utilizar aditivo? Entre em contato com as empresas que vendem aditivo, que fabricam aditivo. Eles têm um bom conhecimento técnico em relação a traço, em relação a várias situações nesse sentido, que eles podem estar te auxiliando. Então eles vão te falar qual que é o melhor aditivo para a tua necessidade, para a tua aplicação. E o aditivo sim, ajuda e ajuda muito na fabricação dos blocos, tá pessoal? Então utilize aditivos, pesquisem sobre aditivos, pesquisem sobre as marcas. Tem muita marca boa no Brasil aí, que vocês podem estar procurando, entrando em contato, e eu tenho certeza que todos eles estão dispostos a te ajudar em relação a como que o produto deles pode te auxiliar. É do interesse deles, do interesse do fabricante de aditivo, auxiliar os fabricantes de bloco. Então, pessoal, procurem os fabricantes de aditivo, tirem suas dúvidas com eles para que vocês consigam extrair o máximo possível do que o aditivo pode te oferecer também. Uma outra questão que a gente também tem percebido muito é sobre alguns erros fatais, vamos colocar assim, de quem está começando, você ter o equipamento inapropriado para aquilo que você quer produzir. Conhecer o teu equipamento é primordial, saber até onde ele pode ir, o que ele pode te entregar é primordial. Então não adianta você ter um equipamento X e querer que ele te entregue algo muito superior a ele. Então não existe almoço grátis, não existe uma receita milagrosa. Você não consegue ter alta produtividade, alta qualidade com equipamentos baratos. Infelizmente essa é a realidade. Eu queria muito vir aqui e poder falar, olha, a gente tem uma máquina super barata que vai entregar uma super qualidade e uma super produtividade. Infelizmente isso não existe, tá? Isso é conversa fiada, não existe, tá pessoal? Então assim, você tem que entender o equipamento que você tem na mão, você tem que entender a qualidade técnica que ele te oferece, para você também saber até onde você pode ir com esse equipamento. Então o que a gente tem visto também muito no mercado, o pessoal comprando máquinas, vamos colocar assim, de baixo custo, querendo entregar produtos com altíssima qualidade. Infelizmente isso não vai acontecer. Pode até acontecer, tá? Se você exagerar no cimento, fizer um traço louco lá, você pode até chegar nesse nível de qualidade. Porém, você não vai ter lucro, né? Então você vai ter um belo de um prejuízo. Então você tem que entender o equipamento que você tem nas mãos e você também tem que entender o que você quer produzir com ele, para ver se ele vai atender essa demanda. Você dominando o teu equipamento e tendo a confiança do produto que você vai fazer com ele, você dá o tiro certo, você vai vender certo, você não vai vender gato por lebre, você não vai vender um produto achando que você tem qualidade e na verdade você não tem. Então isso não vai acontecer, e isso é uma falha muito grave mesmo. Por isso que a gente falou ali, leva os blocos para análise. A análise técnica laboratorial que eles forem te passar, eles vão falar, cara, tua resistência está em tanto. Quando você for vender, você já vai vender, a minha resistência é tanto. Você não vai vender como uma promessa a mais. Então isso vai te evitar dor de cabeça, vai te evitar problemas, tá bom, pessoal? Uma outra questão que a gente tem visto também, o pessoal que está entrando no mercado, eles estão focados muito em vender barato. Concordo, né? Você tem que fazer um nome, você tem que fazer o seu produto ser conhecido.
Porém, cuida para não vender barato demais e fazer o produto sem qualidade, de entrar nesse círculo vicioso de vender as coisas baratas, porque produto barato, infelizmente, não agrega muito em questão de qualidade. Então vamos colocar assim, máquinas baratas, elas têm qualidade inferior? Não, elas não têm, porém os produtos que elas usam são inferiores. Então as máquinas baratas, elas fazem jus ao seu preço. Então a qualidade também tem um preço. Bloco barato faz jus à sua qualidade. Você não vai conseguir fazer um bloco barato com alta qualidade, então isso também não vai existir. Você quer fazer um bloco barato, quer fazer um bloco para você entrar no mercado, entenda que a tua qualidade também vai ser baixa. Aí você vai ter que fazer uma avaliação de até onde você quer ir, né? Até onde você quer chegar, que produto que você quer oferecer para o teu cliente. Não tem problema nenhum você vender um bloco barato falando, ó, a resistência dele é de vedação de 2 MPa. Ok, o cliente que comprou está ciente disso. Agora, não adianta você querer fazer um bloco de 6 MPa, 7 MPa da linha estrutural e querer vender ele com o preço de um bloco de 4 MPa. Entende? A conta não vai fechar, infelizmente não vai fechar. Então das duas uma, ou você vai ter um belo de um prejuízo, ou o cliente que está comprando o bloco de você, ele vai se decepcionar contigo e ele não vai comprar mais. E às vezes um cliente decepcionado, ele pode fechar várias portas. Então pessoal, eu aconselho que assim, o conselho básico que a gente dá, sempre buscar qualidade, sempre buscar se aperfeiçoar, melhorar. Não tem problema nenhum você mandar teu bloco para análise e teu bloco deu uma resistência baixa. Claro que não, cara, porque o que acontece? A partir disso você vai melhorar, você vai buscar mais informações, você vai buscar se aprimorar. E é isso que sempre tem que acontecer, é um processo de evolução. A WM Máquinas é prova viva disso. A gente começou fabricando máquinas bem inferiores, máquinas com qualidade baixa, a gente foi sabendo que a qualidade estava deixando a desejar, a gente não se acomodou, a gente foi sempre aprimorando os equipamentos. E eu digo que hoje assim, nós temos equipamento bom? Temos, mas ainda dá para melhorar e dá para melhorar muito, tá? Então a gente tem que ter sempre essa consciência de querer aprimorar aquilo que a gente tem. E no bloco de concreto não vai longe disso, então a gente sugere para vocês o seguinte: focar sempre na qualidade, entender o que você tem na mão, entender o teu espaço físico, o que você consegue produzir dentro do teu espaço físico, para que você não tenha surpresas, que você sempre trabalhe com o pé no chão, que você também não compre um equipamento iludido com a produção dele ou com a qualidade que prometem sobre ele. Você entender o que de fato cada equipamento te oferece, você também entender o que o mercado de blocos compra, o que ele precisa, qual que é a exigência, para você entrar nesse mercado e entrar de maneira correta. Como eu falei, não interessa se você vai fabricar bloco de vedação, bloco estrutural ou piso de concreto. O que interessa é o que você se dispor a vender e a fabricar, que isso seja muito bem feito. Beleza, pessoal? Tá gostando desse tipo de conteúdo? Deixa aqui a sua curtida nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. E se você tiver alguma outra experiência ou alguma outra situação que você saiba que isso também é prejudicial para quem está começando a fábrica de blocos, comente conosco aqui a sua experiência. É muito importante para a gente também. Beleza, pessoal? Obrigadão, hein?